Aquele moço era um assaltante perigoso, traiçoeiro. Vivia de invadir residências, de preferência as mais caras. Era violento. A sua reação era sempre desproporcional com as vítimas. Não tinha pena nem piedade de ninguém, nem de mulher, nem de criança, nem de idoso. E aquele assaltante perigoso estava agora debaixo da sombra escura de uma árvore, olhando atentamente aquele casarão. Parecia abandonado. Há várias noites ele estava ali sondando o terreno e chegou à conclusão que dentro daquele casarão deveria ter muitas coisas valiosas. Ele esperou um momento em que a rua parecia mais deserta e pulou o muro. Sacou o seu revólver e começou a olhar para os lados. Não tinha nenhum cachorro, nada. Ele foi andando sorrateiramente, caminhando pelas sombras para não ser visto, e conseguiu abrir a porta do fundo daquele casarão. E abriu bem devagarinho. Tirou o seu sapato e foi andando só de meia para não fazer barulho. E o revólver na mão direita, o cão da arma puxado, tudo pronto para disparar se fosse necessário. E ele olhou na parte de baixo daquele casarão e só viu móveis velhos. Imaginou então que no andar de cima, coisas mais valiosas com certeza encontraria. Ele começou a subir a escada, sentindo aquela adrenalina, o medo de ser apanhado, mas também disposto a matar ou morrer. E foi subindo. Ele queria roubar o que tivesse de mais valioso naquele casarão. E ele viu logo assim à sua direita a porta do quarto principal. E abriu bem devagarinho, no meio da escuridão. E olhou ali na cama e viu que tinha alguém deitado. Alguém que devia estar dormindo. Então, vagarosamente, e apontando a arma na direção da cama, ele foi entrando, olhando também ao redor, para ver se tinha ali em cima da mobília alguma joia exposta. Foi quando alguém disse: "Oh, meu filho, que bom que você voltou." E ele apontou a arma, pensou em atirar. Mas a voz da pessoa que estava deitada na cama disse: "Ah, foi Deus que te mandou aqui. Muito obrigado, meu filho. Por favor, apanhe o meu remédio. Estou com muitas dores. O meu coração também sofre. O remédio está ali em cima do criado mudo." E ele ficou sem saber o que fazer. E o homem deitado na cama suplicou: "Eu não enxergo. Eu não vejo nada. A minha família há muito terminou. Estou terminando os meus dias também. Ando doente, muito doente. Ah, meu filho, foi Deus que te mandou. Por favor, pegue o meu remédio." E o bandido, aquele bandido perigoso, resolveu guardar a arma. E não se sabe por quê, ele foi até o criado mudo e pegou o remédio. E tinha ali um copo vazio.
E ele entrou até o banheiro que ficava ali naquela suíte e pôs um pouco de água e voltou. E quando ele voltou com o remédio na mão e o copo com água, o homem disse: me ajude, meu filho, ajeite meu travesseiro aqui. E ele ajeitou o travesseiro e o homem abriu a boca e ele colocou o comprimido na boca daquele homem. Era um homem já de idade e ele mesmo deu a água para o pobre homem beber. E quando o homem bebeu, disse: ah, meu filho, muito obrigado. Foi Deus que te mandou. Obrigado, meu Deus, obrigado. Meu filho, por favor, estou sem sono, até o remédio fazer efeito. Leia alguma coisa para mim. E ele ficou sem graça. Ler? O homem disse: tem aí um evangelho em cima do criado mudo. Leia para mim, por favor. E ele, sem graça, pegou o evangelho e começou a ler. E o homem dizia: que maravilha, que coisa linda. Continua, meu filho. Ele, que estava lendo a princípio, quase gaguejando, começou a ler. E leu durante 40 minutos. 40 minutos ali lendo para aquele homem doente. E o homem doente disse: vá, meu filho, vá dormir em outro quarto. Agora eu estou cansado. Deus te abençoe, meu filho. E o homem virou-se do lado e começou a dormir. Aí o assaltante perigoso não era mais um assaltante perigoso. Não tinha mais um revólver na mão, e sim a Bíblia, a palavra de Deus. E ele não tinha mais vontade de revirar o quarto procurando joias. Ele resolveu sair do quarto daquele homem com toda educação e silêncio e levou consigo o evangelho. Encontrou um outro quarto ali na frente, a cama arrumada, e ele resolveu deitar. Porém, antes de deitar, ele precisava continuar lendo aquele tal do evangelho, tão gostoso de ler. E ele começou a ler, e como era habituado com a noite, não tinha sono, e passou a noite inteira lendo a palavra de Deus. No dia seguinte, pela manhã, ele já estava de pé e foi correndo ao quarto para ver aquele homem, para ver melhor à luz do dia aquele homem doente. E nem bem entrou no quarto, o homem disse: oh, meu filho, você dormiu bem? E ele falou: dormi? Eu também. O remedinho que você me deu foi uma bênção. Foi Deus que te mandou aqui ontem. Oh, meu filho, de onde você é? Ele ficou sem graça, ficou com vergonha de dizer que era da favela, que era do morro. Ele disse: eu sou dessa cidade mesmo. Ah, tá bom. Você vai ficar comigo quanto tempo? Ele disse: quanto tempo o senhor quiser. Então fica, meu filho, fica aí. Olha, faz o seguinte, tem um dinheiro ali naquela primeira cômoda. Pegue e vá até a padaria. Vá, compre pão, leite, queijo, presunto, vá, meu filho. E ele abriu a primeira gaveta daquela escrivaninha, daquele móvel, e tinha muito dinheiro. Mas pela primeira vez na vida ele não quis roubar nem dar tiro. Pegou apenas 10 reais e foi até a padaria, comprou pão, leite, presunto, comprou manteiga, comprou queijo e voltou e preparou o café da manhã e levou para a cama daquele homem doente e foi ficando. E toda noite o homem doente dizia: meu filho, leia um pouquinho mais para mim. Leia, meu filho. E ele continuou lendo a palavra de Deus. E está escrito na própria palavra que ela nunca volta vazia.
antes prospera naquilo para o qual foi enviada e faz tudo o que agrada a Deus. E o coração daquele assaltante perigoso agora estava sendo semeado com a semente mais preciosa e importante do universo, a palavra de Deus. E a sua vida foi mudando. Ele, de repente, não tinha mais vontade de sair à noite para assaltar e cuidava daquele homem cego, doente, idoso, e lia o Evangelho e foi ficando, até que um dia aquele homem idoso, sentindo a morte se aproximar, disse: "Você tem sido muito bom para mim, meu filho. Diga-me, você tem família?" Ele disse: "Não, eu fui criado numa instituição de menores." "Ah, sei, entendo. Meu filho, eu também não tenho mais parentes, não. Eu sou sozinho. Eu vou chamar o oficial do cartório e vou fazer o meu testamento. E vou colocar você como meu herdeiro universal. E esta casa aqui agora vai ser tua. E tudo que eu tenho, e olha que eu tenho bastante, viu? Eu tenho muito dinheiro no banco, não é só esse dinheiro aí na cômoda, não. Eu tenho muito dinheiro e eu vou deixar tudo para você. Vá, meu filho, vá até o centro da cidade. Vá até o cartório, chame o cartorário, chame o oficial, porque eu quero fazer o meu testamento." E ele foi. E o oficial do cartório veio. E aquele homem idoso, lúcido, fez o seu testamento, expressando a sua última vontade e declarando como seu herdeiro universal e legítimo aquele que cuidou durante os últimos meses de sua vida, cuidou de sua saúde. Tudo foi assinado, reconhecido, e ele continuou cuidando do homem idoso e cego até que ele faleceu. E quando aquele homem idoso e bom, quando aquele homem faleceu, como o moço chorou. É como se um pai tivesse morrido. É como se ele tivesse perdido uma parte do seu coração. Chorou muito mesmo, mas foi recompensado. A vida daquele moço, que era um assaltante perigosíssimo, violento, foi totalmente transformada pelo poder do amor e pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é ele agora? Um homem de bem, que transformou o casarão num centro de recuperação para viciados. E muitas vidas têm sido transformadas através daquele que estava perdido, mas foi achado. Aquele que um dia estava condenado, mas agora foi salvo pelo poder do amor e pelo poder da palavra de Deus. Há esperança para o ser humano? Ah, sim. É só ouvir a palavra de Deus. É só conhecer a verdade. E Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ainda que você se julgue a pior pessoa do mundo, ainda que você ache que o teu caso não tem mais jeito, saiba, foi por você que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo se sente atraído pela tua vida. Se você é uma pessoa triste, derrotada, abatida, desvalida, deserdada, Jesus Cristo tem uma herança eterna para você. Se você receber o Senhor Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você abrir a tua boca agora e dizer: "Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador e lhe peço perdão de todos os meus pecados", então você vai sentir no teu coração o testemunho do próprio Espírito Santo, garantindo que você se tornou filho, filha de Deus.
E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você quer esperança? É só receber um herdeiro. É só abrir o teu coração e esta transação oficialmente será celebrada no cartório mais importante do universo, que fica ali na glória. O teu nome será registrado no livro da vida do Cordeiro. E se você fizer isto agora, vai ter a certeza no teu coração, não apenas que se tornou herdeiro de Deus, mas principalmente um dos filhos de Deus.